Senhor, fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que seja um momento proveitoso, que seja um momento de alegria, Pai, para nós, para a Tua igreja, que nós possamos receber de Ti, ó Pai, nesta noite, ouvir a Tua voz, sermos renovados e edificados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa semana eu tive a oportunidade de estar no retiro dos pastores, né? E o pastor Fernando vai provavelmente no ano que vem, porque são divididos por faixa, né? Os pastores que têm menos tempo, os pastores que têm mais tempo, então o pastor Fernando vai ano que vem. E lá eu tive a oportunidade, em 1 Reis 17, a partir do versículo 8. Eu tive a oportunidade de ouvir do nosso bispo Paulo essa palavra, bispo Paulo Rangel, e ele trouxe essa palavra para a gente lá, e ela tocou muito no meu coração, aquilo que ele estava falando, e logo que uma coisa toca no nosso coração, a gente pensa em voltar correndo e contar para a nossa igreja, né? Então é isso que eu vou fazer. Eu recebi essa palavra lá, eu fui edificado por ela, e gostaria muito de compartilhar aquilo com vocês, que eu senti e que me edificou a minha vida. E ele trouxe essa palavra no sentido de nos mostrar uma diferença entre a apatia, aquele que está vivendo apático, aquele que está vivendo sem um motivo e aquele que vive com um propósito. Nós vamos ver dois personagens principais nesse texto, e vocês vão ver que ele é o símbolo da apatia, ele não tem estímulo, não tem reação, ele não tem vontade de acordar, motivo para viver a sua vida, enquanto o outro segue um propósito. E aí o que acontece com esse apático quando ele toma para ele um propósito na vida? Então ali a palavra do Senhor, eu vou ler junto com vocês, em 1 Reis 17, a partir do versículo 8, diz assim: Então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-los para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse: Não temas, vai, faze-me como eu te disse, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui, depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela ou a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. O texto de Elias, eu vou para trazer um contexto para a gente. Israel estava sendo governada por um homem chamado Acabe. Pode assentar, meus irmãos. Israel estava sendo governado por um homem chamado Acabe. E Acabe era mau. Acabe não fazia aquilo que era correto. Acabe se casou com Jezabel. Jezabel era uma mulher que servia a outros deuses, não tinha nenhum temor pelo Senhor. Pelo contrário, ela afrontava os profetas do Senhor. Ela mandava perseguir os profetas do Senhor e matá-los. Esse era o propósito de Jezabel, acabar com os profetas do Senhor. Então, porque o rei Acabe não servia ao Senhor, Israel passou por uma grande dificuldade. A terra não recebia mais chuva. As colheitas começaram a secar. Grande fome começou a vir sobre aquela terra, a ponto de Deus falar com Elias assim: Elias, vai morar lá numa caverna, e eu vou te sustentar enquanto você estiver naquela caverna. E Elias ficava na caverna, e os corvos do Senhor levavam para ele de dia o alimento para que eles pudessem comer. Ele se alimentava, ele bebia água de um riacho que passava ali perto, e comia daquilo que os corvos levavam para ele.
Chega um momento em que a seca vai aumentando e até aquele riacho do qual Elias bebia, ele secou. E aí Deus chama Elias e fala assim: olha, chegou a hora de você sair do seu lugar. Vai lá para a terra, para Sarepta, e lá você vai encontrar uma viúva que vai te sustentar. Mas quem era a viúva que ia sustentar Elias? Olha como que Deus às vezes escolhe as pessoas menos prováveis, as mais cansadas, às vezes, para fazer aquilo que é o propósito de Deus. Sabe, Deus não escolhe, isso foi falado também muitas vezes por nós aqui, já ouvi o pastor Fernando falando, Deus escolhe às vezes pessoas que a gente menos espera. A escolha de Samuel, quando Samuel se coloca ali, diante de Levi para escolher um de seus filhos, e ele começa a vindo um por um, quando Samuel se coloca diante de Jessé para escolher um de seus filhos, vem vindo um por um, e ele olha o Eliabe, que é grandão, bonitão, e ele fala assim, não, e aí no coração de Samuel, é esse, mas depois ele, não, Samuel, não se precipita, não é esse, até que chega no final, tem mais algum? Tem, mas não é esse não. Esse que tem não é ele. Por que não? Porque ele fica lá no meio das ovelhas, é pequenininho. Aí Samuel fala assim, manda buscar. E aí quando chega Davi, é ele. É esse que o Senhor quer usar. É esse que o Senhor quer tornar rei. O Senhor é assim. E quando o Senhor fala com Elias, Elias, vai para um lugar, imagina falando com a gente, olha só, vai para um lugar que eu vou mostrar para vocês, vai Fátima, lá para tal lugar, que lá você vai ser sustentada. Aí você chega lá, olha para a pessoa que vai te sustentar, e ela te conta a seguinte história, olha, eu estou aqui, pegando uns gravetos, porque eu tenho um pouquinho de farinha, eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho, depois eu vou me trancar com ele dentro de casa e nós vamos morrer. Senhor, foi essa pessoa que o Senhor mandou me sustentar. Achei que eu ia chegar aqui, Senhor, ia vir uma mulher num castelo, lugar mais alto, mais bonito da cidade, e ia falar assim, vem cá que eu vou te sustentar aqui, eu tenho tantas pessoas para me ajudar a cuidar de você e tal. Mas não era assim que Deus queria fazer. E aí, sabe o que eu acho? O que eu acredito? O que eu entendo de Deus? É que Deus muitas vezes não, é assim que funciona. Aqueles que abençoam os homens e as mulheres do Senhor, aquele que tem um propósito na obra, Deus está ali aproveitando para trazer uma bênção dupla, para a vida do profeta que está saindo do seu lugar, que precisa ser alimentado, e também para aquele que está se dispondo a participar da obra. O problema maior daquela viúva não era a falta de alimento, não era a seca. O problema maior daquela viúva é que talvez por tanto sofrimento, pela sua viuvez, pela sua dificuldade, por estar sozinha com um filho que talvez não pudesse ainda, não tinha idade ainda para te ajudar a fazer alguma coisa, ela tinha desanimado. Ela estava apática. Ela não tinha mais vontade de viver. Ela não tinha motivo para continuar vivendo. Ela não encontrava um motivo para continuar vivendo. Sabe, e isso, gente, não se dá necessariamente por causa de algo como a fome. Nós ouvimos falar hoje de países que são países ricos, países onde não falta emprego, onde a fome não é uma das maiores causas de dor, de tristeza, e de pessoas que vivem se suicidando nesses lugares, porque não encontram mais uma razão para viver, não encontram um motivo para caminhar. Então a dor maior daquela viúva, para todo mundo que olhasse de longe, ela, olha lá, tá vendo? Ela está com fome, não tem nada em casa, talvez essa seja a dor. Isso sim é um motivo de muita dor. Não tenho noção do que é isso. Não sei o que é passar fome, mas imagino que seja algo muito difícil. Mas o mais difícil é quando você se entrega. É quando você já não vê mais motivo para continuar lutando. É quando você já não sente, e isso não está necessariamente associado à fome ou a algo assim. Quantas vezes coisas muito pequenas nos abatem? Não sei se vocês não, de repente eu estou pregando para vocês, mas isso é algo que só acontece comigo.
Quantas vezes uma palavra que a gente escuta que não vem não vem ao encontro daquilo que a gente esperava? Quantas vezes o nosso cônjuge fala alguma coisa, você chega cheio de vontade, às vezes todo empolgado com um determinado assunto para contar uma coisa, e a pessoa está em outra dimensão, está em outro momento, está em casa cuidando dos filhos, lavando louça, fazendo isso, faz aquilo, e fala uma palavra que te desmonta, e naquele momento você fica... Quantas vezes isso acontece com a gente? E aí sabe o que nos tira dessa frustração? O que nos tira desse abatimento? Um propósito. Nós precisamos caminhar segundo um propósito. Nós temos que ter um motivo para levantar de manhã, para levantar à tarde, para fazer alguma coisa. E aquela mulher, aquela viúva, ela já não encontrava mais um propósito para viver. A única coisa que ela observava que ainda podia fazer era um pouquinho de comida para ela e para o filho e esperar a morte. Então ali nós temos uma situação onde Elias sai do seu lugar. Elias também podia ter ficado chateado, poxa, mas eu estou aqui, os corvos estão me sustentando aqui, e de repente o riacho no qual eu bebo água, ele se seca, e agora o que eu vou fazer? Não basta ter que ficar numa caverna, e aí eu tenho também que agora passar por essa situação de não ter mais um riacho. Meu irmão e minha irmã, mas guarda isso no seu coração, porque eu tenho guardado isso no meu. Às vezes o riacho seca, para que eu saia do lugar que eu estou acomodado, e vá para o lugar onde Deus quer que eu esteja. Entende isso? Às vezes o riacho seca, para a gente tomar uma posição que devia ter tomado e ainda não tomou. Às vezes o riacho seca, porque Deus tem algo para a nossa vida ali na frente. Isso também faz parte de propósito. No momento em que os judeus, eles começaram após a morte de Cristo, e os homens e mulheres do Senhor foram lá em Atos 2 e receberam em Jerusalém do poder do Senhor, ali quando veio a perseguição a eles, eles foram espalhados em vários lugares do mundo. E esse evangelho chega até nós hoje porque eles foram espalhados, porque sofreram perseguição. Muitas vezes a perseguição, a dificuldade, ela vem para nos tirar do lugar que nós estamos e nos colocar no lugar onde nós deveríamos estar, onde o Senhor quer que nós estejamos. Eu já falei isso aqui numa quinta-feira, o Senhor leva a sério as coisas que a gente fala. Tem um cântico, eu falei exatamente isso na quinta-feira, e como eu sou repetitivo, às vezes eu repito as coisas, vocês me perdoem falar de novo. Eu falei aqui que a gente canta um cântico que diz assim: vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor. Você está oferecendo, e sacrifício. Aí depois você fala assim: quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Aí depois você fala: pois pra te adorar foi que eu nasci. E aí alguém que nasceu para... Aí presta atenção. Alguém que nasceu para adorar. Alguém que canta que nasceu para adorar. Alguém que canta, que entrega ao Senhor a sua vida. Chega lá na caverna. Imagina, eu vou trazer para os nossos dias aqui. Encontra lá um PlayStation na caverna, tem lá um frigobar, um fogão, uma família legal. Ah, vou sair da caverna? Vou nada. Aí o Senhor às vezes permite que seque, para Ele te lembrar: mas você é aquele que cresceu na minha casa, você é aquele que quando era pequenininho corria para o altar e cantava assim: pois para te adorar, cumpre em mim o teu querer. Você é aquele que cresceu dessa forma, você é aquele que cantou, que nasceu para me adorar. Então Ele nos permite, Ele nos lembra, Ele nos traz à memória aquilo que nós pedimos, que nós gostaríamos de ser, aquilo que nós entregamos a Ele. Entendem, gente? E aí Ele começa a trazer para nós, trazer à nossa memória aquilo que é o nosso propósito. Elias, quando sai da caverna, espera que vai encontrar uma pessoa que vai abençoá-lo. Mas no momento em que ele vai atrás dessa pessoa e ela vai realmente abençoá-lo, ela também é por ele abençoada. Porque quando Elias chega perto dela e começa a falar para ela, ela começa a entender que a vida dela ainda tem um propósito. Ainda que fosse só momentâneo,
Imagina, e já viu como que isso acontece? Quando ninguém mais dá valor a gente às vezes recebe uma palavra, recebe uma ligação, alguém que fala assim, olha, eu preciso de você. Foi isso que Elias fez. O homem de Deus, chegando naquela cidade, ele vira para ela e fala assim, eu quero contar com você, mas eu tenho um punhado de pão aqui, um punhado de farinha, para morrer. Não, mas você, com o pouco que você tem, com a sua apatia, achando que você não tem nada mais para oferecer, esperando a morte, com todas essas coisas, eu quero te dizer que você tem algo que você pode fazer por mim. Era isso que Elias falou com ela. Eu não consigo ter a dimensão disso, mas entendem? Aquela que achava que não tinha nada a oferecer, chega um homem de Deus para ela e fala assim, faz o que eu estou te falando, eu preciso de você agora. E ela vai para casa e faz conforme o homem de Deus tinha falado com ela. Ela prepara um bocado de pão para ele, prepara um pouquinho para o seu filho, prepara um pouquinho para ela mesma, e ela volta e olha para a panela, e a panela está cheia. Aí ela talvez prepare mais um pouquinho, fala assim, vamos comer um pouquinho melhor então? Prepara mais um pouquinho. E ela volta para a panela, e ela vê que aquilo que ela doou, que aquilo que ela entregou, não fez falta. Porque é assim que o Senhor faz. Aquilo que ela entregou, não fez falta. Meu irmão, essa palavra é maravilhosa. Nós precisamos de um propósito para viver. Nós precisamos estar ligados em um propósito. E esse propósito, normalmente passa por algo que é maior do que a nossa própria vida. O melhor em que a gente pode investir a nossa vida é investi-la em algo que não termina em nós, porque a nossa vida é limitada. A nossa vida, nós temos um tempo para nascer, um tempo para viver e um tempo para morrer. E nós todos, se o Senhor não quiser nos levar antes, vamos morrer. Se o Senhor não quiser nos levar, se o Senhor não quiser voltar para que a gente suba com Ele. E o que nós vamos deixar? Qual foi o propósito da nossa vida? Quero te dizer que este lugar que você está, a palavra que vocês ouvem aqui, o que nós fazemos neste lugar, faz parte de algo que é muito maior do que nós. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a fazer parte de uma obra que é muito maior do que a nossa vida. Nós acordamos, vamos para o nosso trabalho, e isso é bom. O nosso sustento vem do nosso trabalho. Nós temos que viver em sociedade, faz parte. Nós somos cristãos e cristãs chamados para pregar o Evangelho, para caminhar, para viver uma vida com Cristo dentro do nosso trabalho, dentro de um ambiente em sociedade. É assim que é. É assim que é. Mas o mais importante da nossa vida é a obra de Cristo. Não tem nada mais importante. Sei lá, vou citar algumas profissões. Você pode, se você for bombeiro, você dentro da igreja, é cristão. Lá você é cristão e bombeiro. Dentro da igreja você é cristão, servo do Senhor. E lá, onde você trabalha, você é servo do Senhor. E a tua profissão. Mas em todo o tempo nós somos servos e servas do Senhor. Em todo o tempo as nossas ações são ações de homens e mulheres do Senhor. Entendem? E aí, meu irmão, isso é maravilhoso. Porque quando nós recebemos esse propósito, a morte que estava se aproximando, deixa de estar próxima. Que foi o que aconteceu com aquele homem, né? Até porque para o cristão a morte é vida. É assim que nós cremos. Por mais duro que pareça, por mais difícil que seja para os que ficam, para o homem e para a mulher do Senhor, a morte é vida. É vida com Deus. Sabe? Nós estamos terminando essa palavra, mas eu queria que ficasse marcado na sua vida. Nós, homens e mulheres do Senhor, e nós vamos orar juntos para que Deus nos dê um propósito de vida.
E não importa o que você tem na sua casa, não importa o quão pequeno você se acha, não importa se a tua casa é no alto de uma montanha, ou se a sua casa é no lugar dos mais baixos da cidade, eu quero te dizer que independente daquilo que você olhe para a tua panela e encontre dentro dela, o Senhor tem um propósito para você, e você tem todas as condições de ser homem e mulher que abençoa aquilo que o Senhor quer que seja abençoado, porque é assim que é. O Senhor usa as coisas difíceis, as coisas loucas para confundir as sábias. Aquilo que se coloca como sábio, aquele que se coloca como sábio. Porque o Senhor faz da forma que Ele quer fazer. Nesse caso, quis o Senhor dar um propósito para alguém que já estava desesperançoso. E Ele transforma a vida dessa mulher e a vida de toda a descendência dela, a partir daquele propósito que ela assume. Agora eu quero só fazer uma ressalva para a nossa vida, para nós. Em Lucas 4, presta atenção nisso. Jesus, ele volta a Nazaré, lugar onde ele nasceu. Eu não me lembro qual é o versículo de Lucas 4, mas é a hora que Jesus ele vai para a sinagoga de Nazaré, e ele faz a leitura do texto bíblico, e aí no texto bíblico ele se coloca, ele faz a leitura de Isaías, e ele se coloca como o eu sou, é aquele que foi enviado por Deus, e todos ficam olhando para ele, e em Nazaré, como todos o viram pequenininho, crescendo em Nazaré, começaram a falar entre si, não é esse o filho de José? Lucas 4 ou 5, 4 ou 5, não é esse o filho de José? Não é esse aquele que nós víamos correndo aqui? E aí Jesus fala assim, é lá mais na frente, é quando ele está falando na sinagoga de Nazaré, e quando ele vai, e quando ele chega, ele fala assim para aquelas pessoas, olha, lá em Sarepta existiam várias viúvas. Procura por Sarepta, viúva de Sarepta aí, né? Lá, por favor, lá existiam várias viúvas, mas só teve uma que foi transformada por Elias. Lá, na época que Naamã estava com lepra, existiam várias pessoas com lepra, mas só Naamã foi curado. E ele fala aquilo por aqueles que às vezes recebem o chamado, recebem o propósito, estavam ali tendo a possibilidade, em Lucas 4, 25, em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos, e 6 meses trazendo uma grande fome por toda aquela terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Entenderam, gente? Tem muita gente que está com necessidade, que passa necessidade. Mas o propósito vem para aquele e para aquela que está disposto a recebê-lo. Entende? O que nós estamos falando do propósito é que o propósito, ele nos leva a outros lugares, ele nos tira da situação de apatia, ele nos tira do pensamento de morte, ele nos dá uma forma nova, uma nova oportunidade, um propósito para viver, algo pelo que vale a pena viver. Isso é o propósito. De tudo aquilo que a viúva recebeu, é claro que o alimento foi extremamente importante, que não faltou mais na sua panela, mas o melhor que ela recebeu foi um motivo para permanecer vivendo. O que tem nos motivado hoje a levantar da cama? O que tem nos motivado a vir à igreja? O que tem nos motivado a viver, a continuar vivendo? Não sei se vocês têm tiveram essa vivência, mas eu tive
Não é incomum nós vermos, vocês já ouviram falar isso? Não é incomum nós ouvir falar que um marido morreu e a esposa morre logo em seguida. Ou que a esposa morre e o marido morre logo em seguida. O meu avô, quando meu pai morreu, o meu avô, quando ele soube da morte do meu pai, ele foi definhando. Ele deitou na cama, parou de falar. Não queria mais falar com ninguém. Foi indo. Morreu. Não sou especialista nesse assunto. Mas o que nos mantém vivos é um propósito, gente. O que nos mantém vivos. O que nos tira de uma situação de desespero, de apatia, é o propósito. É acreditar que a tua vida não se resume ao acordar e lá em casa a gente está vivendo isso agora, né? Acorda, vai lá, lava prato, bota as crianças correndo para a escola, briga com os 2 ou 3 primeiro, ameaça dar 2 chineladas, depois vai lá preparar a mochila, vai lá, faz não sei o que lá, faz o dever, quase enforca ele porque não quer fazer o dever, e vai assim, e chega no final do dia exausto, cansado, faz parte, isso tudo faz parte. Mas a nossa vida não se resume a essas coisas, a essas questões. Nós temos um propósito. Então você está lá falando, vai lá, pega a mochila, bota na mochila e fala assim, olha, mas o Senhor te ama. Você vai lá para a escola e fala para todo mundo lá que Deus te ama. Se você tiver uma oportunidade, fala de Jesus. Porque em todo tempo, fazendo as nossas atividades do dia a dia, nós somos homens e mulheres chamados para pregar, para testemunhar aquilo que Deus tem feito em nós. Sabe? Lá no trabalho está tudo caindo, aí você vai no meio de tudo que está caindo, todo mundo nervoso, você fala assim, você também está nervoso, mas você fala assim, mas o Senhor vai dar um jeito, pessoal, fica tranquilo. E testemunha. Depois vem para a igreja, chega aqui cansado, mas aí vem o pastor Fernando, traz uma mensagem poderosa, vocês saem daqui renovados, edificados, transformados pelo Senhor, e encontra com 2 ou 3 ali na frente e fala assim, olha, que bênção, você perdeu. Mas hoje eu estou muito cansado. Eu também estava, mas quando eu cheguei na igreja e ouvi aquela palavra, eu fui transformado. É assim que é. É assim que é. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. E nós vamos pedir ao Senhor isso. Senhor, enche-nos, ó Deus. Tira de nós toda a apatia. Tira de nós toda dificuldade. Se o nosso coração só tem olhado dificuldade, se o nosso dia a dia tem sido difícil, se as lutas têm nos abatido, Senhor, se eu não consigo enxergar o teu propósito para mim, se eu só consigo ver dificuldade, só consigo ver tristeza, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, vem com teu Espírito sobre nós, ó Pai, nos fortaleça, nos renove, ó Deus, nos dá, ó Pai, o sentimento do teu propósito para nós, ó Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, abre os seus lábios, clama ao Senhor, que Ele te dê o propósito que você precisa. Nós falamos um dia desses nós estávamos aqui, e nós falamos daquela mulher que teve o fluxo de sangue, que foi curada do fluxo de sangue. Era uma multidão que estava na frente dela, ela não tinha como chegar lá diante de Jesus, chegar perto de Jesus, ela imprensava um, e ela nem podia estar ali, mas ela ia imprensando um, ia passando no meio do outro, ia chegando lá, até que ela tocou em Jesus, e ali quando ela toca em Jesus, ela recebe a recompensa daquilo que ela foi buscar, e ela é imediatamente curada. Você está na casa do Senhor, diante do local onde o Senhor queria que você estivesse, porque Ele quer ouvir a tua voz, e Ele está disposto a derramar sobre você aquilo que você veio buscar essa noite. Mas abre os seus lábios, clama ao Senhor teu Deus. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti como igreja, ó Deus, lhe pedindo que a Tua mão poderosa esteja aqui agora, Pai, agindo em nós. Nós lhe pedimos, ó Deus, que os Teus ouvidos estejam atentos à oração deste povo que está neste lugar. Ouve, Senhor, o clamor da Tua igreja. Ouve, Senhor, a nossa adoração, a nossa oração, o nosso pedido, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, que haja em nós, ó Deus, um espírito renovado pelo Senhor, ó Deus. Senhor, que o Teu propósito, que o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas
ele não se perca, mas ele permaneça vivo em nós, que o nosso coração seja cheio da tua vontade, seja cheio da tua graça, seja cheio do teu poder, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que nós possamos acordar de manhã, ó Pai, nos lembrarmos de todos os seus benefícios, de tudo que o Senhor tem feito por nós, e que isso tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai, assim como diz a tua palavra em Romanos 6, ó Pai, ele nos revele, ele nos dê a esperança, Deus, de que o Deus que agiu no passado é o Senhor que continua agindo hoje, e que o Senhor tem coisas novas para nós todos os dias, ó Deus. Aleluia. Toma-nos em tuas mãos, ó Pai. Que nós sejamos, Senhor, uma igreja relevante neste lugar. Que nós sejamos uma igreja conhecida pela Tua presença, pelo Teu Espírito, pelo agir do Senhor, pelo mover do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. E que cada um de nós, ó Pai, saiba bem do propósito que nós temos contigo, do propósito de sermos bênçãos, de glorificar, de exaltar o teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, ó Deus, e amém. Glória a Deus.